O funcho pertence à família das Apiáceae e à espécie Phaniculum vulgare. É uma planta anual, bianual e às vezes perene em certas condições ambientais. Encontramos dois tipos principais: o funcho de bulbo, consumido como hortaliça, e a erva doce, um tipo de funcho sem bulbo, cultivado pelas suas folhas e sementes para uso medicinal e aromático. Algumas variedades são de cultivo precoce, outras tardias. O funcho é uma planta fotoperiódica, o que significa que os dias longos favorecem o seu florescimento. Polinização. A inflorescência do funcho é uma umbela composta de pequenas flores amarelas e geralmente hermafroditas. Mas os estames, os órgãos sexuais masculinos, ficam maduros antes do pistilo, o órgão sexual feminino. Por isso, não há autofecundação dentro de uma mesma flor. Como as flores não abrem ao mesmo tempo, pode ocorrer autofecundação dentro de uma mesma umbela, ou entre umbelas de uma mesma planta. Acontece também fecundações entre umbelas de plantas diferentes. O funcho é então uma planta alógama e os insetos representam o principal vetor de polinização. Existe um risco de polinização cruzada entre diferentes variedades. O funcho pode cruzar também com o funcho selvagem, muito presente em algumas regiões do mundo. Para evitar os cruzamentos intervarietais, duas variedades de funcho serão cultivadas com uma distância de 1 km entre uma e outra. Essa distância pode ser reduzida a 500 metros, se existe uma barreira natural, como árvores ou arbustos entre elas. Para cultivar duas variedades de funcho na mesma horta, podemos utilizar o isolamento varietal com túneis de tela mosquiteira abertos em dias alternados. Ou introduzindo caixinhas de insetos polinizadores debaixo de um túnel fixo de tela. Consulte o vídeo sobre as técnicas de isolamento no primeiro DVD, ABC da produção de sementes. O ciclo do funcho. A erva doce aromática não forma bulbo. Ela é perene na maioria das regiões do mundo. Ela é semeada na primavera, floresce e produz as suas sementes no primeiro ano de cultivo. Ela aguenta bem a geada e pode ficar na horta durante o inverno. A colheita das sementes será maior a partir do segundo ano de cultivo. O funcho de bulbo, por sua vez, pode seguir diferentes métodos de cultivo. Em clima ameno, cultivamos as variedades de primavera como plantas anuais. Semeamos cedo, depois dos últimos riscos de fortes geadas, que vai deixar o tempo de formar o bulbo antes de florescer. Mas, na maioria dos casos, o funcho porta-sementes é cultivado como uma planta bianual. Semeamos as variedades de verão quando os dias começam a diminuir, depois do dia 21 de junho no hemisfério norte e depois do dia 21 de dezembro no hemisfério sul. Assim,
terão tempo de formar um bulbo antes do inverno. Eles irão florescer e produzir sementes na segunda fase do cultivo. Guardamos como planta porta-sementes apenas as plantas que formam um bulbo. Eliminamos aqueles que florescem muito cedo. Selecionamos as plantas porta-sementes em função das características próprias da variedade, a cor, a forma e o vigor. Em clima muito frio, os bulbos poderiam gear na terra. Por isso, depois de tirar as folhas acima do broto principal, conservamos os funchos com as suas raízes na terra em potes protegidos das geadas e sem excesso de umidade. Durante o inverno, controlamos os bulbos para eliminar aqueles que apodrecem. Os bulbos de funcho são plantados de volta na terra depois dos últimos riscos de geadas fortes. Um mínimo de 15 a 20 plantas porta-sementes são necessárias para manter uma boa diversidade genética. Nas regiões mais amenas, podemos deixar o funcho bulbo na terra durante o inverno. Ele vai renovando a sua folhagem até a volta da primavera e, neste período, irá florescer. Os funchos e ervas doces têm hastes florais muito grandes, que têm geralmente tendência a acamar. É necessário, então, tutorar as plantas. Para a colheita das umbelas, elas são cortadas com um pedaço do talo quando as primeiras sementes maduras começam a cair. Mas também podemos começar a colheita mais cedo. A maturação das sementes acontecerá progressivamente durante a secagem. Em todo caso, é recomendado continuar a secagem em local seco e ventilado. Extração, limpeza, conservação. A extração se faz esfregando as umbelas com as mãos. Para a limpeza, utilizamos primeiro peneiras maiores que seguram as sujeiras. E depois uma peneira fina que segura apenas as sementes, deixando passar as poeiras. Por fim,
É preciso passar as sementes no vento, ou seja, assoprar para eliminar as últimas sujeiras leves. Temos sempre que colocar uma etiqueta com o nome da espécie, da variedade e do ano de colheita dentro do pacotinho, pois às vezes acontece que a inscrição do lado de fora se apague. Alguns dias no congelador irá eliminar as larvas de parasitas. As sementes de funcho têm uma capacidade germinativa de 4 anos, mas pode se estender até 7 anos. Essa duração pode ser prolongada por uma conservação a baixa temperatura. 1 grama de sementes contém em torno de 300 sementes.